Mas eu senti muito honrado de poder, vocês vão honrar essas pessoas e são pessoas que eram muito especiais na minha vida também. Então eu gostei muito de ter esse convite, e especialmente também o tema, né? Missionários educadores, eles três foram educadores. Então eu quero falar sobre este assunto hoje à noite com os irmãos. Vamos orar mais uma vez e pedir para o Senhor abençoar este estudo, para que possa falar aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade na minha vida, na sua vida, para ver o que a palavra de Deus diz sobre este texto que vamos estudar o tema, né, deste ano, deste semestre, né? Então vamos agradecer o Senhor, orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui, agradecemos pelo privilégio que nós temos e lembrar destes servos e lembrar o significado deles em nossas vidas. Senhor, o Senhor colocou eles em nossas vidas. Muitas pessoas aqui conheciam pessoalmente estas três pessoas, e eu conheci. E quando nós pensamos e comparamos com a palavra, nós podemos tirar muitas lições. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa dirigir esta mensagem, esta meditação nesta noite, e o Senhor esteja tomando conta de tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus disse no final, antes de ele voltar para o Pai, ele disse para os seus discípulos de ir para todo mundo, e que ir para todo mundo fazer o quê? Fazer discípulos, né? Como iam fazer discípulos? Ensinando tudo, a guardar tudo que ele tinha ensinado. E eu posso dizer que, infelizmente, nós mandamos, às vezes, missionários que não sabem o que Jesus ensinou, não guardam o que Jesus ensinou, não tem nem noção do que Jesus ensinou, sabem algumas coisas, mas Jesus ensinou a palavra toda. Quando chegou no final, o registro de Lucas, ele diz que ele começou lá com Gênesis, foi falando de todas o Antigo Testamento e mostrando como ele era profetizado, que previa ele, a morte dele, a ressurreição dele, o perdão do pecado, o arrependimento, a salvação, estava em toda a extensão das Escrituras. Então nós temos que conhecer isso. Se vamos se vamos fazer discípulos, nós temos que ter conteúdo. E como Jesus falou, o que é o conteúdo? O conteúdo daquilo que ele ensinou, que inclui toda a Bíblia. E nós temos que saber ensinar. Como é que nós vamos ensinar? Não é só assim, ficar dando palestra como eu vou fazer hoje à noite. Ensinar a passar o que vocês sabem para as pessoas, ensinar a acompanhar, ensinar aquilo que falou de Dona Ernestina, que participava de tudo, que interessava, que amava os seus alunos, que estava junto na vida com os seus alunos. Então, esse é ensinar. E nós podemos verificar isso exatamente, isto que aconteceu na vida de Paulo e na vida de Jesus, que nós queremos olhar um pouco sobre o que eles fizeram. 1 Coríntios 11:1, né? Está aí. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Mas que orgulho é isso? Tem pessoas, gente, eu estou avisando, tem pessoas que pegam esse versículo aqui e falam assim: Paulo era muito orgulhoso. Olha, eles acham o que ele acha? Que as pessoas precisavam imitar ele? Que orgulho, né? Quantos de vocês falam assim: olhem, seja igual eu? Eu nunca falei isso para ninguém, eu tenho certeza. Mas Paulo tinha certeza que era isso mesmo. E não era por orgulho
fazer discípulos de Jesus Cristo. E através da vida dele, na medida que ele foi sendo discípulo de Jesus Cristo, ele podia falar com toda a autoridade: sejam imitadores de mim, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não estava pegando pessoas para serem os seus discípulos, o seu grupinho, né? Ele estava querendo que pessoas fossem imitar Jesus Cristo. E quando ele escreveu isso, eu acabei de dar esta aula, esta semana, no CPM. 1 Coríntios 8, 9 e 10. É um texto um pouco complicado. Tem alguns versículos difíceis de entender. Você tem que estudar bastante para entender o que está sendo falado. Mas a coisa que Paulo central, que a Paulo está falando nesses 3 capítulos, é que nós temos que abrir mão dos nossos direitos. O direito de comer carne sacrificado a ídolos, o direito de casar, o direito de ter salário bom, o direito, os seus próprios direitos. Ele está dizendo: eu faço qualquer coisa, eu me torno como fraco para ganhar os fracos, forte para ganhar os fortes. Ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício para que ele pudesse ganhar as pessoas para a glória de Deus. Ele queria glorificar a Deus em primeiro lugar, que está muito forte no final do capítulo 10 de 1 Coríntios. Então é isso, ele acabou de escrever isso para eles. Então ele termina aqui dizendo: sejam então nestas coisas imitadores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo nisso. Então tem alguns outros textos também. 1 Coríntios não era o único lugar que ele falou isso, né? 1 Coríntios 4, 16. É interessante aqui que ele fala também em outro contexto. 1 Coríntios 4, 16, ele disse assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Repete, agora aqui está em outro contexto. Ele está reivindicando o fato que ele era fundador da igreja, ele era o apóstolo verdadeiro, contra os falsos profetas e falsos mestres e falsos apóstolos que tinham chegado a Corinto e estavam estragando a igreja. Então ele diz: eu sou verdadeiro, pai de vocês, eu sou mestre verdadeiro, porque eu sofri. A prova dele, é interessante, se você olhar nos versículos anteriores, a prova que ele era verdadeiro é porque ele sofreu. Ele não disse: olha, eu tenho títulos, eu estudei em tal universidade, por isso eu tenho autoridade. Não, a prova era o sofrimento. Ele era tão autêntico que ele estava disposto a sofrer e morrer pelo Evangelho e pelas pessoas. Então ele disse: presta atenção, irmãos. Ele disse para eles: não seguem estes outros falsos, porque eu sou verdadeiro. Você tem que seguir meu ensino, você tem que seguir meu exemplo, porque eu sou pai de vocês. Aí ele tinha mandado Timóteo, estava mandando Timóteo e tudo para ajudar aquela igreja a endireitar, andar nos caminhos do Senhor, ser imitador de Jesus e de Deus. Então, irmãos, quando a gente vê esses textos, aqui é outro texto falando para imitar, não é pelo orgulho de Paulo, ele está querendo o bem daquela igreja. E ele está falando forte com eles para o bem deles, porque se eles não são imitadores deles, o que vai acontecer? Vai imitar esses outros falsos que vão a todo tipo de caminho errado e vai desviando a igreja que ele tanto amava. Filipenses 3, 17 é o outro lugar e ele fala a mesma coisa. Interessante.
Filipenses 3:17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então ele está dizendo, pedindo para ele também aqui de não seguir os inimigos da cruz de Cristo, né? Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele não está pensando nele, ele não está preocupado se as pessoas gostam dele ou não, ele não está preocupado sobre a lealdade das pessoas para com ele, ele está preocupado com a lealdade das pessoas com Jesus. E para não ficar seguindo pessoas que vão tirar essa lealdade a Jesus. E ele é exemplo disso. A lealdade dele é totalmente centrada em Jesus Cristo. Então ele diz: vocês sejam assim também, dispostos a qualquer preço para seguir o Senhor. Ficam crescendo lá em frente e não preste atenção nesses inimigos da cruz. Em Filipenses 4 também, 4, 8 e 9, ele disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há em si algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, ele está ensinando a igreja, essas igrejas, ele está tentando ajudar essas igrejas a seguir o Senhor com toda corpo e alma, né? Toda sua mente. Segundo Tessalonicenses também 3. Vocês não sabiam, né? Que tem tantos versículos falando a mesma coisa. Segundo Tessalonicenses 3, 7 e 8. Diz assim: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que nos convém imitar-nos, isto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão de graça custo de outro, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de que não sermos pesados a ninguém de vós. Ele está em cada contexto, cada texto é um contexto diferente. Aqui ele está falando sobre os preguiçosos, que querem comer tudo, ter toda facilidade sem trabalhar. Aí ele disse: seja imitador de mim, que eu não fiz isso, eu trabalhei entre vocês. Ele trabalhou, fazia tendas, e até ajudava os pobres com esse dinheiro. E aqui dele, né, de fazer, ele trabalhou com humildade. Então ele está falando: se tem o espírito de servo, tenha humildade, estejam dispostos a trabalhar com as mãos, mesmo que você seja pastor, mesmo que você seja missionário. Não fica pensando que você já está em cima de poder limpar o banheiro, lavar a louça ou limpar o chão. Não. Faça o trabalho também em humildade. Então, a gente tem aqui várias situações falando a mesma coisa para imitá-lo e imitar, não o que ele falava só, ele falava também, mas imitar o que ele fazia, né? Graças a Deus por isso. Jesus fazia isso. Quando Jesus ensinava, quando voltamos para o que ele falou em
Mateus, Jesus andava nos caminhos com as pessoas, ele ensinava dia a dia, ombro a ombro. Ele foi no caminho ensinando pelo seu modelo e pelas suas palavras. Então, se vamos ser missionários e educadores, temos que fazer isso com as palavras e com o modelo de vida. Agora, eu coloquei aqui um ponto: o que não significa ser imitado ou imitador. Eu coloquei 4 pontos aqui. O que não significa. O que Paulo não estava dizendo quando ele falou, e que nós também não devemos pensar quando nós queremos fazer discípulos, e nós precisamos querer fazer discípulos, mas o que isso não significa, né? É importante também, porque muitas pessoas estão falando sobre isso em nossos dias. Então, o que não significa? Esse não significa obedecer qualquer líder, né? Seja imitador. Então, se qualquer líder fala seja imitador, isso não quer dizer que nós temos que obedecer, porque se ele não imita Cristo, se ele não está servindo Cristo, se ele não ensina a palavra de Cristo, se ele não ensina o que Jesus ensinou, não tem nenhuma razão de obedecê-lo. E tem lugares, pessoas que querem exigir obediência, seja o que for, só porque tem um título. Mas a gente tem que verificar, porque a gente viu que há falsos mestres e verdadeiros mestres. E os verdadeiros mestres ensinam a palavra e demonstram a palavra nas suas vidas em humildade e amor. Então, não é para seguir qualquer um. Seguir aqueles que estão prontos para até sofrer para ensinar as Escrituras, né? E não aqueles que ultrapassam as Escrituras. 1 Coríntios 4:6, ele disse que esses falsos mestres ultrapassam as Escrituras. Outra coisa, não significa seguir líderes que não ensinam a verdade. Em Hebreus 13, versículo 7, ele fala sobre lembrar, né, dos pais, dos que ensinaram. Então, ele falou assim, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos guias, dos vossos guias. Por exemplo, lembra? É bom lembrar. Ele manda lembrar, ele manda ter culto no Senado sobre essas pessoas. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então nós acompanhamos essas pessoas, essas 3 pessoas, até o final das suas vidas. Eu estava aqui no Betel o dia que Dona Ernestine morreu. Eu estive no enterro dela. Eu estive quando pessoas do Brasil inteiro chegaram aqui para estar presente para o enterro dela. Era um impacto, não posso dizer, eu era missionária nova. E o impacto na minha vida foi forte. Eu senti que ela estava passando o bastão missionário para Betel. Para Betel. Agora ela falou, tá bom, né? Aí posso ir, porque agora para Betel vai continuar a obra missionária e a obra de ensino da palavra de Deus. Aí entregou a vida e foi para o céu. Eu estive aqui aquele dia, irmãos, foi emocionante. Senti muita alegria, como o dia de Shed, quando o Shed morreu. Eu falei com ele um dia antes da morte dele. Falei no telefone. E ele ficou falando, vocês viram aquele
clipe que ele fez aquela semana, vocês devem ver, todo mundo, a melhor mensagem que ele pregou na vida. Aí ele falou para mim que estava indo, né, para o céu. Eu falei, Jesus está esperando pelo Senhor. Pode ir, está esperando. Falta o quê? Ele queria muito ir. Aí no outro dia, ele morreu. E eu imaginei, como Estevão, né? Eu imaginei Jesus se ter para receber o homem. Eu senti tanta alegria, era um gozo profundo que eu sentia, não senti tristeza, de jeito nenhum, mas uma alegria, porque ele serviu o Senhor com fidelidade, com afinco, com excelência. Ele ensinou a palavra, então uma palavra viva. Então é bom lembrar. E em 1 Pedro, virando algumas páginas aqui, 1 Pedro 5, nós temos outra exortação, esta vez para os pastores, que ele diz em 1 a 5, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, que eram os pastores, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade. É como Deus quer, serve como Deus quer. É isso que Paulo fez, né? Por isso ele podia falar, bem como ele falou, não por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-nos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, ele o pastor de todos nós, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo, não seja assim, discipulador, dominador. Seja mestre, seja exemplo. Dá sua vida pelos seus discipulados, pelos seus alunos. E não fica assim, agarrando, dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você mandando com palavras que eles têm que fazer, têm que crer, mas pela sua vida, que é coerente com a palavra de Deus. Quando você ensina a palavra, eles vão seguir o seu modelo. Também, já falei mais ou menos, mas não significa que o discipulador só fala. Ele está dizendo, seja imitador da vida. Não fica obedecendo minhas mensagens. Então, seja imitador, faça o que eu faço. Agora, anos atrás, havia uma missão no Brasil que ensinava um sistema de discipulado, ficou muito forte a impressão que várias pessoas aceitavam, que você reunia com os discipulados e você ficava numa sala ou num lugar junto com os seus discipulados e você ficava falando para eles 1 hora por semana, 2 horas por semana. Esse era o discipulado. Mas você nunca saía para fazer nada com eles, só ficava falando. Às vezes ia para um restaurante para comer, alguma coisa assim. E não deu certo, irmão, deu todo tipo de problema, porque essas pessoas que eram os discípulos não eram preparados para o ministério. Aí subiram para o ministério, às vezes, sem preparo nenhum. Então, eu fiquei questionando, mas o que está errado aí? Parece que está certo, mas parece que está errado também. Fiquei um pouco confuso. Depois eu tive uma visão de Jesus. Jesus ficava numa sala falando com seus alunos? Não.
Ele saía na rua, ele curava, ele tocava em leprosos, ele deixava a mulher tocar nele com hemorragia, ele elogiou a viúva que deu os centavos lá de oferta, ele falava bem dos samaritanos, ele foi para os gentios, ele curou alguns gentios, ele foi no banquete, chamou a atenção dos fariseus, ele chamou a atenção também de pessoas que precisavam disso. Então ele foi envolvendo os seus discípulos na sua vida, e ele falando o tempo todo também. Ele não parou de falar, mas não era só falar, era andar juntos, ministrar juntos e deixar então o ministério com eles. Quando ele chega no final da vida dele, 3 anos com os discípulos fazendo isso, ensinando conteúdo e mostrando na sua vida amor, poder do Espírito Santo e os objetivos dele de alcançar os não alcançados. Ele chega no final e ele diz: pronto, agora vocês vão ficar aqui, vão orar, porque vocês precisam, não estão prontos de tudo não, mas vocês já aprenderam tudo que podiam aprender comigo. Agora vocês vão levar essa mensagem até os confins da terra, mas ficam aqui um pouco, porque ainda não dá. Vocês precisam do Espírito Santo, precisam ser cheios do Espírito Santo. Então ficam aqui em Jerusalém até que desce sobre suas vidas o Espírito Santo. E aconteceu isso. E vocês sabem que os 3, eles eram cheios do Espírito Santo. Não ensinavam de uma forma seca, não ensinavam de uma forma formal, assim, quadradinho. Ensinavam com vida, palavras que alcançavam o coração das pessoas, que penetravam no coração das pessoas, por causa do Espírito Santo. Tinha conteúdo, tinha capacidade de ensinar e tinha o Espírito Santo, graças a Deus. Então, e também não é fazer cópia de você, é fazer cópia de Deus. Paulo mesmo ele disse 2 versículos impressionantes. Ele disse em Efésios 5, 6 e 7: imitadores de Deus e andais em amor, como ele nos amou. E em Filipenses 2, 5 ele disse: tenham o mesmo Espírito em vocês que estavam em Jesus Cristo, de humildade, de identificação, de abrir mão dos direitos. Então, essa é a finalidade dele, discípulos de Jesus. Então, ele realmente, quando ele disse isso, seja imitador de mim, ele não estava, nos contextos, ele não estava dizendo: eu quero que vocês sejam cópias de mim. Não, ele queria que eles fossem copiar Jesus. Então, ele apontava para Jesus, ele não apontava para ele. Vocês têm que ser iguais a mim. Lá, o Dona Doris. Então, junto com ela, eu fiquei lá também com outra amiga que estava comigo. Então, eu conheci Dona Ernestina. E depois, Dona Lídia me levou para visitar várias igrejas e comecei a conhecer mais. E eu sempre gosto de história, por isso eu gosto desses programas. Então, eu perguntava na igreja, geralmente igreja congregacional, né? Eu perguntava: qual é a história da sua igreja? Aí, várias vezes falava: a Dona Lídia, a Dona Ernestina veio aqui e ela começou um estudo bíblico na minha casa e agora é uma igreja. Então, ela fazendo estudo bíblico nas casas e agora rodaram nessas igrejas, né? Aí fiquei bastante impressionado. Mas e a Dona Lídia e eu, nós nos tornamos amigas. Aí eu vim várias vezes para
Betel sempre foi uma alegria para mim muito grande. Eu gostava muito, a dona Lídia, eu amava ela. E nós fizemos várias coisas em comum, em conjunto, damos palestras no Congresso Brasileiro de Evangelização, juntos e outras coisas. Então, ela admirava muito admirava a firmeza dela em pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus com a unção do Espírito Santo. Impressionante. E depois, o Shedi, quando eu cheguei no Brasil, o Shedi, eu tinha encontrado com ele nos Estados Unidos, ele me encontrou no aeroporto, em São Paulo. Aí eu fui para a casa deles e eles ficaram comigo 2 semanas. Ele me ajudou a tirar as malas da alfândega, não sei o que, me levou para cima, para baixo, me levou para Campinas para achar um lugar para morar lá, etc. E eu não sabia, mas o que falou aqui, ele estava no meio daquele drama da Bíblia ficar preso em Santos. E ele perdeu milhares de dólares de papel, porque a alfândega queria propina, provavelmente, que ele não deu, e não liberaram o papel para imprimir a Bíblia, Vida Nova, e estragou o papel. Aí ele teve que fazer outra coisa. Foi muito desastroso, foi uma grande coisa. Mas ele não revelou nenhuma ansiedade, ele não revelou nada. Ele me tratou com muito carinho, e agora eu sei que ele estava rasgado por dentro. E também eu vou confessar uma coisa para vocês: quase ninguém no Brasil sabe disso, vocês vão ficar sabendo. É porque quem era o Shedi? Você está aqui? O Shedi careca. Shedi não era careca. Você falou uma coisa errada. Porque a Bíblia, Vida Nova, não se tornou a Bíblia Shedi. E uma tristeza na vida dele, 2 tristezas que ele falava com a sua família, era que colocou o nome dele na Bíblia, que ele era contra isso, ele ficou com vergonha disso, não queria colocar o nome na Bíblia, mas a Vida Nova, por causa de mal administração, eles estavam com dívida enorme. Então, no fim, cedeu, mas ele não quis. Aí o que aconteceu? Aquela Bíblia até agora vendeu bastante. Tirou a Vida Nova da Bíblia. E também, quando eles fizeram a Bíblia Shedi, eles tiraram mais que a metade do trabalho de Shedi da Vida Nova, na Bíblia Vida Nova. Tirou. Essa foi uma tristeza para ele. Eu tenho aqui a Bíblia Vida Nova. Tem mapas, tem muito recurso atrás da Bíblia Shedi, não tem. Tem muito menos. Então, vocês não notam isso, mas ele sentiu muita tristeza, porque ele tinha trabalhado, ele fez a Bíblia porque ele queria que pessoas nas igrejas que não podiam assistir institutos bíblicos, seminários, que pudessem ter em mãos anotações, homilética, esboços de mensagens. Ele queria que as pessoas nas igrejas pudessem conhecer a palavra de Deus. Não só uma banda de pessoas que fizeram seminário, muito pouco, mas ele importava com todas as pessoas nas igrejas. E por isso ele fez, e por isso ele ficou triste quando eles tiraram isso. E nós ouvimos hoje à noite sobre Dom Ernestine, e eu falei já sobre o privilégio de eu estar aqui no enterro dela. Uma coisa que ela fazia, irmãos, ela ensinava os que podiam ensinar outros. E isso aconteceu no Betel. Por causa dela, Ernestine,
um fenômeno aconteceu comigo quando eu visitei Betel a primeira vez. Eu dei uma aula sobre alguma coisa, não me lembro, mas já era professora em outra escola, e na outra escola, quando eu estava dando Romanos, ensinando Romanos, eu fiz uma pergunta no início de Romanos. É uma pergunta clara, que estava no texto. E naquela outra escola, quando eu fiz a pergunta sobre Romanos, irmãos, ninguém, de uma turma de 30 alunos, mais ou menos, ninguém olhou para a Bíblia. Ninguém olhou para a Bíblia. Eu levei no chão. Eu fiz uma pergunta no texto, ninguém olhou para o texto. Todo mundo estava olhando para mim. Eles queriam saber o que eu queria, o que eles falassem. Eles mostravam. Aí eles começaram a falar que eles tinham ouvido, eles imaginavam aquilo que ia me agradar, e nenhum aluno olhou para a Bíblia. Quando eu vim aqui, irmãos, eu fiz uma pergunta no texto. Todas as cabeças baixaram para olhar no texto. Os alunos betelinhos, se você falasse qualquer coisa que eles não achavam que era bíblico, elas iam reclamar. Falar, não, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Então, está vendo a diferença? Estavam arraigados na palavra de Deus. E esta história, não estou só contando para vocês, eu conto em todo o Brasil. Esta mesma história, porque é impressionante, me impressionou muito. Então, irmãos, graças a Deus por Dona Ernestine, que ensinou e deixou a marca no Betel. Espero que vocês nunca perdem essa marca da palavra, de buscar na palavra, de confiar na palavra, de passar a palavra para frente. Espero que nunca perdem isso. E que o Senhor possa nos ajudar, lembrando os nossos guias, como Hebreus fala, que nós possamos renovar a inspiração, a gratidão, e que nós possamos ser imitadores deles, na medida que eles foram imitadores do Senhor, que nós possamos também. E que nós possamos ser pessoas dignas de ser imitados, porque nós somos imitadores de Deus. Deus abençoe. Senhor, nós te agradecemos essas 3 pessoas que marcaram as nossas vidas de uma forma grande. Marcaram o Brasil. E nós te agradecemos por eles. E nós pedimos que daqui possam sair pessoas também assim. E vão marcar num lugar desse mundo. Num lugar que não tem Bíblia, não tem conhecimento, não tem salvação. Lugares necessitados. Que o Senhor possa mandar discípulos do Senhor para esses lugares, onde eles vão lá levantar discípulos do Senhor também, como eles são. Abençoe esses alunos, professores, quem está aqui nesta noite, que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.